Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje nessa terça-feira temos a passagem de Marcos capítulo 9, versículos 30 ao 37, em que encontramos Jesus em um momento íntimo com seus discípulos caminhando pela Galiléia. Ele nos ensina sobre o que está por vir, a sua entrega, morte e ressurreição. Essa mensagem, porém, gera confusão e medo nos discípulos. Em Cafarnaum, Jesus questiona seus discípulos sobre o que tinham discutido pelo caminho. Eles silenciam, envergonhados por terem debatido sobre quem era o maior entre eles. É neste contexto que Jesus apresenta um ensinamento fundamental sobre a verdadeira grandeza. Jesus, então, propõe um caminho radicalmente diferente da busca do poder e status. A verdadeira grandeza reside no serviço e no amor, ao contrário do que se apregou pelo mundo, que seria o poder e o status. Quem deseja ser o primeiro deve ser o último e aquele que serve a todos. Para ilustrar de fato sua mensagem, Jesus toma uma criança e coloca no centro do grupo. Ele afirma que acolher uma criança em seu nome é o mesmo que acolhê-lo a ele próprio. Ao acolhermos os mais frágeis e marginalizados, acolhemos o próprio Cristo. Bem, a grandeza proposta por Jesus exige humildade e receptividade, evidentemente. Devemos reconhecer nossa pequenez diante de Deus, antes de tudo, estar abertos a servir aos outros em seguida, e especialmente aqueles que mais precisam. Podemos também nos questionar que tipo de grandeza buscamos na nossa vida, ou como nós demonstramos amor e serviço aos outros concretamente. Ou então, existe alguém em nossa vida que precisa ser acolhido? Ou mesmo podemos também nos perguntar como podemos colocar em prática o ensinamento de Jesus no dia a dia, nos desafios que encontramos. A verdadeira grandeza, de fato, e aqui devemos nos lembrar, não se encontra em posições de poder e reconhecimento, mas na humildade, no amor, no serviço ao próximo. Ao seguirmos o exemplo de Jesus e acolhermos os mais pequeninos, nos aproximamos do reino de Deus. Podemos tomar agora, para aprofundar a nossa reflexão, ler a passagem de Marcos capítulo 9, versículo 30 ao 37. Meditar o significado das palavras de Jesus nesse trecho do Evangelho. Refletir sobre como nós colocamos em prática o ensinamento dele em nossa vida. Conversarmos também com as pessoas em nossa comunidade sobre essa passagem. Vamos concluir então pedindo a Deus que nos ajude a repensar o que significa esse ser grande aos olhos de Deus, diferente do ser grande aos olhos do mundo. Jesus nos chama a um caminho de humildade, serviço e amor, onde acolhemos os mais frágeis, demonstramos o amor de Deus em nossas ações. Ao seguirmos esse caminho, nos tornamos instrumentos da compaixão e justiça de Deus no mundo. Pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.